Boa noite a todos, sejam bem-vindos à quinta edição do programa Quadra Mágica, neste especial Jogos Olímpicos da Juventude que decorrerá em Buenos Aires. Bem-vindo, Rui, este é o quinto programa. Runa, como estás? Para ti também, uma boa noite e para todos os que nos acompanham e para aqueles que nos podem vir a acompanhar. Já estamos no quinto programa, se calhar ao início poderia não estar nos nossos horizontes, mas persistentes que somos, resilientes também, e como isto é uma das nossas paixões, e fruto disso mesmo é que começam-nos a enviar alguns vídeos, e tu tens aí alguns para nos apresentar, ou algum que seja dentro do âmbito daquilo que pedimos, um gol de qualquer que seja o género, ou jogada, ou vídeo de futsal, numa quadra por aí, num qualquer canto do mundo. Exatamente, Rui. Este gol passa-se em Setúbal. Foi no campeonato de Júniores, o ano passado, o gol marcado por Ricardo Miranda, jogador que esteve presente na Supertaça este ano frente ao Sporting, pelo Fabril, a fazer este gol de letra num penalti, num jogo que foi um clássico o ano passado no campeonato de Júniores, jogo entre Casa do Benfica da Charneca da Caparica e Dom João I. Portanto, este é o primeiro gol. Espero que nos mandem mais. Tivemos vários, há que dizer. Portanto, continuem a enviar para podermos selecionar mais e quem sabe ter 2 ou 3 por programa. Portanto, Rui, sem mais demoras, passamos agora à Liga Sportzone. Isso, aquela que nós somos viciados e que tanto nos diz respeito, a nossa Liga Portuguesa, a extraordinária Liga Portuguesa. Terceira jornada que foi dividida entre sábado e domingo, mantém-se previsível, mas também como muito, muito surpreendente. E previsível porque continua a superioridade do Sporting e do Benfica face às restantes equipas. As vitórias continuam a ser a imagem de marca de ambas, sejam elas largas ou apertadas, isso é inegável. E, portanto, tivemos os seguintes jogos, e vou começar aqui pelo primeiro, no embate entre o Fundão e a Quinta dos Lombos. Restou-se um empate a 2 gols, Desportiva que ainda não venceu diante do seu público. Mais perto da vitória esteve a equipa mais jovem do nosso campeonato, liderada por o treinador Jorge Monteiro, que acabou mesmo por surpreender, diga-se merecidamente, e levar um ponto numa quadra tradicionalmente difícil, no Fundão. Destacar os 2 golos do Lugero, o pivô, ele que rumou de Braga, portanto, para esta época, para a Quinta dos Lombos, a coroar uma excelente exibição deste pivô e, portanto, a fazer os 2 golos. E passamos ao jogo entre o Porto Salvo, que foi a Vila do Conde, bater o Rio Ave por 6-5, muitos golos, 11 golos. Venceu pela segunda vez em Vila do Conde e, novamente, uma deslocação, a segunda seguida, longe, e nova vitória. Portanto, a dar aqui alguns índices positivos à equipa comandada por Rodrigo Paz de Almeida. Portanto, destacar que o coletivo da equipa começa a sobressair, a qualidade e a experiência de alguns jogadores que estão à disposição do plantel, que sejam Bebé e Ré, que para mim foram os melhores exemplos disso mesmo, portanto, a destacarem nesta partida. Outro dos destaques desta Liga Sportzone, do Futsal Azemais, que derrotou o Braga por 5-4, equilíbrio. Ele que este Azemais está a quebrar algumas tradições que lhe eram menos favoráveis, ou seja, 2 vitórias perante 2 equipas que ainda não tinham vencido, é um facto. Totalista em casa, já esta época, 2 jogos em casa, 2 vitórias, o que lhe dá os 6 pontos, com o início de campeonato e um calendário mais complicado, tal como é assumido pela equipa técnica, mas foi um jogo de alta intensidade, muitos duelos. O Braga, como eu já disse, demora a acordar, a ser assertivo, a acertar, ou seja, não está a funcionar, alguma coisa o Paulo Tavares vai ter que fazer, portanto não está a apresentar a regularidade e a consistência que já nos habitou nas épocas anteriores. Não está a ser nada um início positivo, isso é um facto. Destaque para a exibição do resgatado Major, que estava a jogar a Itália, Juan, que estava no Braga, e de Paulinho Roxo nas decisivas bolas paradas. Teve um livre 10 metros e um penalti que, portanto, foram bem cedidos e por isso mesmo a colocar o Braga em vantagem de 5-4. No encontro com o resultado mais desnivelado, o Belenenses bateu o Unidos Pinheirense por 5-1, obtendo a sua primeira vitória do campeonato, e as equipas necessitam de jogos bem conseguidos e de pontos para poder crescer, que é o que me parece que pode estar a acontecer a este Belenenses. Muita gente nova, um treinador novo, mas muito conhecedor da Liga Sportzone, conhecedor também da realidade do Belenenses,
já o Unidos Pinheirense, mesmo com as estreias do guarda-redes Falcone, que jogou só a segunda metade do jogo, e do Ala Bruninho, este sim, bons apontamentos e um grande gol, mas foi muito pouco, mesmo muito pouco em termos coletivos, com erros muito comprometedores, de assinalar que também não estiveram e foram baixas Vigário e Ricardo Fernandes, que tinham jogado contra o Sporting, e portanto foi insuficiente para contrariar o melhor jogo e caudal ofensivo da equipa do Restelo. Aqui, sinal mais, é sobressair o jovem João Marcos, que começa a evidenciar-se em excelente plano. No domingo, novas emoções, e lanço já aqui o Benfica, que foi o primeiro jogo da tarde, em Ponte Sor, a vencer tangencialmente o Elétrico, diga-se, excelente Elétrico, se calhar ninguém estaria à espera, a surpreender, é verdade, e a perder somente por 3-2, com o golo da vitória a ser obtida por Rafael Emi, a surgir já quando a equipa jogava de 5-4, portanto, o Ponte Sor que tinha eliminado a vantagem de 2-0 que trazia da primeira parte do Benfica, portanto a chegar aos 2-2, e foi mesmo a primeira a conseguir marcar ao vice-campeão nacional. Nota de destaque para um ambiente que se fez sentir no pavilhão, uma verdadeira emoção do futsal, é isto que é a essência do futsal, e não só se fez sentir nas bancadas, como será reflexo das audiências, que penso que tiveram muito mais perto daquilo que a RTP e a Federação Portuguesa de Futebol almejam e querem para este nosso futsal. Portanto, certamente sinal mais para a TV. Foi um jogo equilibrado e emocionante até ao fim, onde a excelente postura e atitude da equipa da casa dificultou em muita tarefa, valorizando por isso mesmo esta vitória dos encarnados, que somam assim os 3 triunfos em tantas outras partidas disputadas. Destaque a exibição do Benfica, por parte do Benfica Bruno Coelho, excelente início da época, 3 bons jogos muito bem conseguidos, parece-me que está num excelente momento. E do guarda-redes Paulo Vítor, um brasileiro, com uma enorme exibição, a evitar a expressão no resultado, ou seja, o Benfica na primeira parte ainda teve, além das várias defesas que o guarda-redes Paulo Vítor fez e evitou, o Benfica, num dos casos até foi num livre 10 metros, livre direto, ainda teve 2 bolas nos ferros, uma à trave, portanto, e com a excelente exibição dos guarda-redes, que se destacou depois também na segunda parte com outra variante de jogo, portanto uma enorme exibição, evitar não só a expressão, como eu disse, e a colaborar também no jogo ofensivo da equipa. É um jogador que joga muito bem com os pés, completo. Uma excelente contratação, aqui parabéns ao departamento, diria técnico, equipa técnica do Elétrico, que teve um bom scouting e avançou para esta contratação, assim como para a nossa Liga Portuguesa. Portanto, parabéns, excelente. Bem-vindo, Paulo Vítor, grande exibição. O mesmo percurso foi o Sporting, que recebeu e bateu nesta mesma ronda o Módicos, um jogo que nós tivemos a oportunidade de ver ao vivo. O Módicos tinha 2 vitórias em 2 jogos neste campeonato, perdeu por 4-1. Mesmo assim ainda tentou surpreender inicialmente a equipa de Nuno Dias com a estratégia que adotou, desde cedo a utilizar uma estratégia de 5-4, mas sem dar fruto, ou seja, sem nada prático, ou seja, sem sucesso. Um Sporting, mais uma vez, como um dominador comum em toda a linha, em todo o campo, em todas as vertentes. Alex, um dos homens em destaque, assiste, marca e, portanto, a confirmar que se trata de uma excelente contratação e de uma grande mais-valia para este Sporting 2018-2019. Por último, o jogo realizado no domingo, o Viseu 2001, Viseu a fazer história, alcançou a sua primeira vitória, portanto, levar de vencido ao Brunhosa, e com um jogador em destaque, o hat-trick do Russo, e um gol também de Peixoto, já conhecido, para os locais. O gol dos visitantes que viajaram desde a aldeia do futsal, o Brunhosa, foram da autoria de Mateus, 2, e Marquinhos, estabelecendo assim o resultado final 4-3, para os estreantes vizienses, como eu já disse, e a confirmar que os arranques da Brunhosa na Liga não são nada fáceis, portanto, à imagem das últimas épocas, começa muito mal as épocas da equipa do Alex. O grande destaque deste jogo recai, obviamente, para o jogador russo, como eu já tinha dito, 3 grandes golos, mas também o que fez jogar e o que começa a revelar este jogador, que será um destaque da nossa Liga. Para finalizar, podemos falar aqui dos goleadores. Cavinete 7 golos, Bruno Coelho 5, Mário Freitas 5 e Marinho do Braga também 4. Destaques, o Sporting tem 19 golos, o Elétrico é a equipa menos concretizadora, 4 golos apenas. Melhor defesa, Benfica 2, precisamente os golos que sofreu deste mesmo Elétrico. Pior defesa, Unidos Pinheirense 16, já são muitos golos para 3 jogos. Portanto, nesta jornada marcaram-se, é curioso, mais 4 golos que na jornada passada,
portanto nesta 47, na jornada 2 43 e na jornada 1 tinha sido apenas 41, portanto estamos aqui em crescer. É verdade que a média não passa dos 6 golos, portanto estamos com um total de 131 e já somente 2 equipas seguem invencíveis, Sporting e Benfica. Desculpa, Gonçalo, passo para ti, para os melhores golos desta jornada e melhores defesas, penso eu. Exatamente, Rui. Mas primeiro temos uma mensagem do Marcão, ele que fez o melhor gol da jornada passada. Vamos ouvir. Olá, eu sou o Marcão, guarda-redes de futsal dos Belenenses. O meu golo foi eleito o mais bonito da segunda jornada da Liga Sport Zone. Um abraço a todos. E aí está, vamos agora ver os melhores golos desta jornada que passou. Começamos pelo gol de Bruninho, jogador do Unidos Pinheirense. Ele que fez o único gol do Pinheirense, o gol de honra, com cerca de 1 minuto para o final do encontro. Ele que, obviamente, não conseguiu evitar a derrota do Pinheirense, da equipa de Valbon. Depois o segundo gol é da autoria de Diego Cavinato, o jogador do Sporting, a faturar uma vez mais nesta Liga Sport Zone. Foi ele que fez o primeiro gol neste encontro, numa vitória caseira perante o Módicos de Ricardo Ferreira por 4-1. Um jogo que tivemos a oportunidade de ver, como tu referiste bem, mas que, ao contrário das nossas expectativas, não foi um grande jogo, há que dizer. Duas equipas na altura, à entrada para esta jornada, que estavam no topo, mas o jogo não foi bonito, há que dizer, e num Dias no final reconheceu isso. O segundo, esperava exatamente. Mais. Depois o melhor gol vai para o pivô do Módicos, como estamos a ver, é de William, o pivô do Módicos, que a partir de um passe de Fábio Lima no livre, consegue fazer este belíssimo gol de calcanhar e a fazer o melhor gol desta jornada. Portanto, quanto aos golos, estamos lançados. Vamos agora às melhores defesas desta jornada 3 da Liga Sport Zone. Portanto, a terceira melhor defesa é de Gerson Pinho, não a premiar esta defesa em concreto, mas se calhar a premiar aquela que foi a sua exibição. Ele que entrou na segunda parte do encontro e não sofreu qualquer gol, apesar do Sporting ter marcado nesta segunda parte, quando o Módicos aplicava o 5-4 com Gabri a fazer de guarda-redes volante. O segundo melhor gol, o segundo melhor defesa é de Paulinho, da Quinta dos Lombos, ele que volta a estar neste top 3 das melhores defesas, depois na ronda passada de ter também protagonizado uma das melhores defesas da jornada. Paulinho a fazer esta defesa a 2 tempos, complicado. Portanto, Marcão, depois a fazer a melhor defesa, depois de ele ter estado como o melhor gol, consegue agora a melhor defesa. Isto, 2 jogos jogados, 2 jornadas para ele, e portanto 2 primeiros lugares. Uma defesa a 2 tempos, muito complicado. Portanto, fica o registro, Rui, e não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, penso que terás dito tudo, muito completo, assertivo, como sempre, e se calhar lançávamos a 4ª jornada, a próxima jornada. Exatamente, Rui. Vamos passar então à 4ª jornada desta Liga Sport. Se quiseres, posso aqui fazer uma introdução e deixo para ti todos os outros jogos, até porque esta jornada tem uma particularidade, uma jornada que se vai distribuir por 5 datas diferentes. Apenas 7 jogos, mas com 5 datas diferentes. Para mim, confere uma dinâmica a que não estamos habituados. Mas é muito positivo, porque assim temos 5, 6, 7, 10 e 20 futsal nacional para quem queira acompanhar, e acredito que sejam muitos. Portanto, deixo para ti então esta jornada que vai ter essa particularidade. Exatamente, Rui. E esta jornada começa com o Módicos Belenenses, o jogo inaugural da Ronda 4 da fase regular da Liga Sport Zone, com o Módicos a receber a formação do Restelo. 2 pontos separam os 2 conjuntos na tabela classificativa, porque o Módicos tem 2 vitórias e uma derrota, 13 golos marcados e 6 sofridos. Por outro lado, a formação de Alípio Matos já conheceu o sabor dos 3 resultados possíveis, tendo marcado 9 golos e sofrido 11. Em 25 jogos disputados entre ambas as equipas, vantagem para a equipa da Cruz de Cristo, com mais vitórias, 9 contra 13, e mais golos marcados, 67 contra 83. O Módicos tem-se apresentado muito forte e eficaz, com processos interessantes e bem definidos, há que dizer. Depois o Belenenses encontra-se em processo de evolução, ainda à procura de alguma estabilidade, isto dentro da quadra. Será uma deslocação difícil para a equipa de Belém, é um facto, por ser um recinto complicado para qualquer conjunto, a acrescentar ao facto da equipa comandada por Ricardo Ferreira vir de uma derrota e procurar uma resposta a este resultado negativo perante os seus adeptos. Nota também para os jogos entre ambos em Sandim, com vantagem para os nortenhos no que toca às vitórias, 7 contra 5. Portanto, espera-se um jogo equilibrado e intenso. O desfecho a prever incerteza, ainda que o Módicos, a meu ver, parta com um ligeiro favoritismo para esta partida, Rui.
Depois temos o Braga Elétrico, jogo interessante do ponto de vista do resultado e como as equipas entrarão. De um lado o Braga, que em 3 jogos toma apenas 1 ponto e procura em casa os 3 primeiros pontos da temporada, sendo urgente uma resposta a esta senda de resultados negativos. Depois do outro lado, o Elétrico, uma equipa que está a cumprir o seu primeiro ano no escalão máximo do futsal nacional e que conta com resultados muito interessantes, a parte de uma equipa muito bem montada. O jogo da semana passada vem reforçar a minha tese de que esta equipa de Ponte Sor será a equipa sensação e poderá fazer umas coisas giras na Liga Sport Zone e passa a expressão. Quanto ao jogo, para mim, um jogo de tripla. As duas equipas ainda não venceram, empataram uma vez e perderam por duas ocasiões. O favoritismo poderá pender para o lado bracarense por jogar no seu reduto, onde entrará e quererá fazer do seu pavilhão o seu forte e apostar tudo em quadra para iniciar, quem sabe, um ciclo vitorioso. Ainda assim acredito no jogo com poucos golos, devido à qualidade defensiva que ambas apresentam, embora falte alguma consistência nos momentos-chave dos encontros, Rui. Depois, Quinta dos Lombos visa 2001. Ambas as equipas também conhecem o sabor dos 3 resultados possíveis. Os Lombos vêm de um empate e a formação da terra de Viriato vem de uma vitória caseira frente à Brunhosa, o que significa uma lufada de oxigênio para a equipa comandada por Paulo Fernandes. Será a primeira vez que estes conjuntos se defrontam e daquilo que foi o jogo de estreia em casa da Quinta dos Lombos, frente a um Elétrico determinado, poderemos estar perante um bom presságio do que toca àquilo que a formação da linha tem em mente quanto ao facto de atuar no seu recinto em Carcavelos. A formação orientada por Jorge Monteiro partirá favorita à entrada para este duelo, isto a meu ver, obviamente, mas nota para o facto das duas equipas partilharem a mesma pontuação. Depois, Leões Porto Sal Futsal Azemais, para mim é o jogo da jornada. 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota para cada lado. Nota para a baixa na baliza da equipa de Ricardo Canavarra, com a expulsão do jovem brasileiro de 19 anos, Bruno Filipe, ao ter visto vermelho direto por uma entrada muito violenta a Marinho. Bruno Filipe, para mim, tem sido um guarda-redes revelação desta Liga Sport Zone. Ambas as equipas viram motivadas pelos resultados positivos alcançados na última jornada. Curiosamente, ambas conseguiram a vantagem nos segundos finais do jogo, como vimos há pouco. Em relação ao historial de encontros, o confronto direto dá vantagem à equipa de Oliveira das Meias, com 3 vitórias em 5 jogos e uma vitória para o Leões Porto Salvo, sendo que o outro resultado foi um empate. Estas são 2 equipas que têm-se destacado pelos bons espetáculos dados e pelas exibições positivas demonstradas. Se analisarmos a equipa de Oeiras, esta época, vemos que perderam em casa por 4-0 com o super favorito Benfica, deslocaram-se a um recinto difícil para derrotar o Braga por 3-1 e venceram o Rio Ave fora por 6-5. Já a equipa de Azemais começou a época com uma vitória em casa com os Lombos por 3-1, deslocou-se à Luz, onde disputou o jogo de igual para igual e perdeu por 6-0. O resultado não traduz a 100% o que se passou na quadra, há que referir. E na semana passada venceram em casa o Braga a 3 segundos do fim. Se olharmos para os jogos destas duas equipas, vemos que em 3 jogos ambas já defrontaram 2 adversários em comum. E se analisarmos também os resultados, poderíamos dizer que o Leões Porto Salvo era favorito porque perdeu por menos de 2 golos que o Azemais frente ao Benfica e venceu por 2 golos o Braga, enquanto que o Futsal Azemais venceu pela margem mínima. E dizer isso seria um erro enorme, porque cada jogo é um jogo, obviamente, e isto é difícil prever quem será vencedor ou quem parte favorito. Para mim, um jogo de tripla, e seguramente quem se deslocar ao pavilhão não será desfraudado com o espetáculo. Exatamente, penso que está tudo dito quanto ao que aí vem. Portanto, temos depois os jogos do Sporting e do Benfica, que na altura devida faremos a devida análise, e também a particularidade de 5, 6 e 7 em 3 dias seguidos, até porque amanhã é feriado, portanto, sexta-feira, o 5 de outubro, depois no sábado e no domingo, portanto, penso que terá tudo dito. Depois, a meio da semana, teremos o Benfica e só no dia 20 o Brunhosa Sporting. Exatamente, Rui, mas olha, sem esquecer o Unidos Pinheirense e Rio Ave. O jogo entre o último e 10º classificado, aliás, acho que não é descabido dizer que é um dos jogos mais importantes da época para a equipa de Valbom e para a equipa de Vila do Conde, quando falamos nas aspirações de ambas à manutenção na principal liga do futsal português. Nota para o facto de, à entrada para a ronda 4, o Unidos Pinheirense ser a pior defesa com 16 golos feridos. Deste confronto podemos esperar golos, porque a meu ver são equipas menos talhadas para os processos defensivos do que para os defensivos, do que para os ofensivos, aliás. Conforme vemos e mostra o saldo de golos de ambos os conjuntos, também intensidade e diversos duelos físicos poderão ser observados na quadra no pavilhão municipal de Valbom, isto obviamente a meu ver. Em relação ao favoritismo, não atribui a nenhuma equipa, porque se de um lado o Pinheirense joga em casa e precisa de dar uma resposta urgente
Do outro temos uma equipa que também precisa de pontos e que vem de exibições de qualidade, mas com dificuldades em transpor esse crescente qualitativo para o placar, ou seja, em transformar em golos, Rui. Olha, Runa, sem nos esquecermos de uma particularidade que neste fim de semana, infelizmente, não vamos poder ter um jogo televisionado, como tem sido a panagem, tanto da Federação como da RTP, de fazerem disso, e muito bem, um fator muito positivo. Portanto, aqui com excelentes jogos, Módicos Belenenses, Braga Elétrico, Quinta dos Lombos Viseu, Leões Azemais, excelente jogo de propaganda da modalidade, com certeza. Unidos Pinheirense Rio Ave, e depois um Benfica Fundão, muito curioso para perceber o que é que o Fundão irá fazer, e a recepção do Sporting por parte do Brunhosa, portanto, que também não está, diria, de aflitos, mas que é uma equipa de combate, de nervo, de físico. Portanto, nenhum destes jogos, para já que nós tenhamos conhecimento, tem transmissão, seja ela em direto, seja ela no canal nacional, em cabo ou em streaming. Portanto, aqui um sinal menos, ou seja, negativo da minha parte para este aspecto. Sim, fica aqui o apontamento, Rui. Portanto, não tenho mais nada a acrescentar sobre a Liga Sport Zone, não sei se queres acrescentar algo mais. Penso que está tudo, e podemos então passar aqui à Liga Espanhola, que está do nosso lado aqui, Espanha, que é um país vizinho irmão e que tem uma liga muito competitiva, tal como a nossa. Portanto, se calhar podemos lançar. O que é que achas? Claro que sim, Rui. Então, passamos então à LNFS numa jornada com muitas surpresas. Portanto, Rui, LNFS, deixo contigo. Ok, e começamos então por essa classificação com 3 equipas que só somam todos os jogos com vitórias. O Barça, fortíssimo. O Palma, surpreendente Palma, não é que não seja época após época uma certeza, mas este ano a iniciar muito bem. E o Alpozo Múrcia, agora comandado por Diego Gustiosi, que não tem vacilado, uma equipa que está como um relógio suíço e, portanto, também tem 9 pontos. Depois chega-se o Reino Paraíso Interior, com 7, o Aspil de Navarra a fazer aqui, para mim, para já uma excelente época nos 3 primeiros jogos, 6 pontos. O Levante, que também já surpreendeu o Inter Movistar, e o surpreendente Movistar Inter em 7º classificado com 4 apenas, e vou dizer apenas 4 pontos, porque não é habitual nesta equipa. E, portanto, depois o Antequera, também outra boa surpresa, que venceu este fim de semana, e, portanto, aqui até o 8º classificado, que é a 8ª posição que dá acesso depois à Copa de Espanha, porque é bem diferente de Portugal. A Copa de Espanha, depois eles têm a Taça do Rei, e aí envolve a equipa da 2ª Divisão e da 1ª num mata-mata, ou seja, jogos a eliminar, e depois tem uma final. E portanto, eles só têm essa particularidade de fazerem a 8 a Copa de Espanha. Nós cá temos a Taça da Liga e temos também agora a Taça de Portugal. Portanto, como eu tinha dito ontem, que era a surpreender o Cartagena por 6-3, o Palma Futsal a vencer fora o Santa Coloma 6-0, um resultado expressivo. O Barça, como já se esperava, a bater inapelavelmente o Segovia por 7-1, o Reino Paraíso a vencer um resultado muito apartado o Valpenhas por 3-2, Ribeira Navarra, a tal surpresa, a vencer desta feita o Levante por 9-4, um empate caseiro Movistar Inter perante o Península. Portanto, aqui os tais resultados que não são nada habituais por parte desta equipa, que é só pentacampeã de Espanha e bicampeã da Europa. Portanto, algo se passa, mas com certeza quando for a série, como eles dizem, as coisas mudam, veremos. O Parrot Ferrol a vencer o Zaragoza por 7-3 e o Alpozo a surpreender em Osasuna o Magna por 3-0. Portanto, aqui ao lado, como eu tinha dito, em Espanha, o Inter Movistar do português Ricardinho atravessa uma fase de menor fulgor. Em 3 jornadas já disputadas, o Inter Movistar apenas 4 pontos, fruto de uma vitória, é verdade, 5-0, uma goleada na jornada inaugural, e agora do empate na última jornada perante o Península 3-3. Quem está bem recomenda-se a equipa do Barça, tal como eu já tinha referido, do Palma e do El Pozo. As 3 chegam invictas, 100% vitoriosas. Os destaques da jornada vão para as grandes atuações individuais, como é hábito, e vou destacar 5, como eu tenho feito.
na baliza para o guarda-redes Barron, do Palma Futsal, que teve um grande desempenho ante o Santa Coloma. Foi um verdadeiro muro, e portanto, nesta que foi a visita de Palma, e goleou o Santa Coloma. O guarda-redes foi capaz de manter a folha limpa, portanto, nesta vitória, e diante de um pelotão do Coloma, que tem sido até, tem destaque positivo. Na posição de defesa, o Miguel Conde, do Antequera, é uma equipa que está-me a surpreender. Também autor de um hat-trick, que foi Adri, do Oparrulho Ferrol, que contribuiu para a vitória, e com 2 golos no embate dentro do Zaragoza. O jogador da Andaluzia marcou também 3 golos no triunfo contra o Cartagena, enquanto que o galego assinou um duplo golo na vitória da equipa perante o Zaragoza. O melhor pivô, esse já é habitual, recai sobre o ferrão do Lassa Barça, autor de 2 golos no triunfo contra o Segovia, e não é outro senão o ferrão. Portanto, o Pantera de Chapecó marca, faz jogar, joga, e marcou mais 2 golos na vitória dos catalães por 7-1. Que foi, desta vez o Segovia caiu perante este Barcelona, que está muito forte. Portanto, para mim são os destaques que vamos ter agora à 4ª jornada. Não sei se podes mostrar aí algum gráfico, ou se podíamos dizer quais são os destaques. Antes disso, Rui, estamos a ver neste momento os 4 melhores golos da LNFS. O primeiro gol foi o quinto melhor, aliás, foi de Rubi. Depois Ferrão a assinar o 4º melhor. Gus a levar a medalha de bronze. Depois Cecílio a medalha de prata. E este que estamos a ver é de Eloy Rojas, do Palma Futsal, a fazer o melhor gol da jornada, a picar a bola sobre o guarda-redes de Christian e a assinar então o melhor gol desta ronda. Passamos agora às melhores defesas da LNFS. Estamos a observar neste momento bela parada de AZ do Osasuna Magna. Uma defesa a 2 tempos, a fazer uma parede e depois, em caída, a negar o gol. Vemos aqui a segunda melhor defesa é de Jesus Herrera, ele que está uma vez mais neste top 3 das melhores defesas da ronda da LNFS. E passamos agora à melhor defesa da jornada, é de Barron, guarda-redes número 1 do Palma Futsal. Destaque. Exatamente, lá vai o teu destaque a recair esta defesa, a premiar a sua excelente exibição, como referiste. E bem. E a deixar inviolável as suas redes, como nesta goleada de 6-0 fora. Exatamente, Rui. Passamos agora ao tema principal da nossa emissão, os Jogos Olímpicos da Juventude, que se vão realizar em Buenos Aires. Portugal vai disputar estes Jogos Olímpicos entre os dias 6 e 18 de outubro, e Luís Conceição, selecionador nacional, já divulgou a lista de 10 jogadoras que vão lutar por medalhas nesta competição. A competição vai disputar-se entre os dias 6 e 18 de outubro, como já referi, na capital da Argentina, em Buenos Aires. A comitiva lusa concentrou-se este domingo em Lisboa e viajou na segunda-feira de manhã para Madrid, onde realizou um jogo de preparação frente aos vizinhos espanhóis. A viagem depois para Buenos Aires decorreu ontem às 9 da manhã. Para esta competição, o treinador da seleção de todos nós chamou a guarda Marta Costa e Jéssica Martins, as alas Beatriz Silva, Helena Nunes, Carolina Rocha, Marta Teixeira, Beatriz Chanheiro, a Universal FIFO, Karina Luís, a jogadora que atua como fixo, e Telma Pereira, atleta que atua na zona mais à frente do ataque, ela que joga a pivô. Portugal estreia-se na prova a 7 de outubro, frente à seleção do Chile às 16 horas, e às 9 enfrenta a República Dominicana. Dia 9, aliás, às 2 horas em Portugal. No dia seguinte joga com os Camarões às 16 e fecha a fase de grupos a 13 frente ao Japão às 2 da tarde. O torneio olímpico de futsal feminino será disputado por 10 seleções divididas em grupos de 5, apuram-se para as meias finais marcadas para 15 de outubro as 2 melhores classificadas de cada grupo. A grande final está agendada para dia 17 às 3h30. No outro agrupamento em prova encontra-se as equipas de Trindade e Tobago, Espanha, Bolívia, Tonga e a Tailândia. Participam nos Jogos Olímpicos da Juventude atletas entre os 15 e os 18 anos, em representação de 203 países. O futsal fará pela primeira vez parte do programa dos Jogos Olímpicos da Juventude, que inclui um total de 32 modalidades. Rui. Excelente. E pelo que conseguimos apurar, Runa, o canal Eurosport, que transmite para Portugal, vai passar em direto essa mesma final do futsal feminino. Portanto, era expectável e seria de todo excelente que Portugal pudesse estar nessa final e vencer esta competição, que é a primeira vez que acontece. E, portanto, parabéns para as meninas, para as comandadas do Luís Conceição, e também ficamos com esta novidade que a Eurosport, pelo menos a final,
vai transmitir em direto. E há que, para acrescentar, há outros jogos que poderão ser vistos em streaming, uma informação que nos chegou. Exato. Portanto, fica essa nota, poderemos acompanhar os jogos da nossa seleção via streaming, os links depois poderão ser divulgados na zona técnica, portanto, fica essa nota. Passamos agora até ao Campeonato Nacional Sénior Feminino, que começou, sim? Antes de passares ao Campeonato Nacional Feminino, deixa-nos aqui dar a quarta jornada que nos escapou da Liga Nacional Futebol Sala de Espanha, que temos os jogos entre o Palma e o Antequera. Aqui um grande jogo, o Cartagena com o Osasuna, e aqui destaque porque terá transmissão direta na Bola TV, TV Cabo, portanto, aqui meio-dia, um quarto de sábado, para quem quiser acompanhar na Bola TV. El Pozo com o Vale da Penhas, o Peníscola com o Aspil Vidal de Navarra, o Oparru Ferrol com o Santa Coloma, o Segovia com o Zaragoza e a deslocação do Barça ao Levante, outro dos destaques desta jornada, e depois o Rayen Paraíso com o Movistar Inter, outro dos destaques, grande jogo em perspectiva, será o segundo esta época, porque já se defrontaram na Supertaça, empate no tempo regulamentar e complementar, e depois venceu o Inter nos penaltis. Portanto, para fecharmos este assunto da Liga, passa agora então a bola para ti, neste caso, ficas com a quadra dos 40-20 por tua conta, para poderes lançar então o Campeonato Nacional Futsal Feminino. Então essa nota, Rui, obrigado por isso. Passamos então, como referiste, ao Campeonato Sénior Feminino. Começou na semana passada e começamos pela Zona Norte. O Santa Luzia a receber e a vencer o Águias de Santa Marta por 7-0. Depois o Penaguião a vencer em casa por 3-2 o Grupo Desportivo de Chaves. O Nova Semente, o candidato ao título, venceu o Orientão por 2-1. No Novas Vermoim, um jogo que foi adiado para dia 7 de outubro, às 9h30. Passamos depois agora para a Zona Sul. Este campeonato está dividido em zonas, ao contrário do que é a Liga Sport Zone. 16 exatamente. Equipas, 8 em cada zona, exatamente. Depois, Gulpilheira a vencer o Belenenses por 4-0. Valverde a empatar a 3 bolas com o Povoense. O Venda da Luísa a perder em casa por 9-1 com o Benfica. E este jogo, se calhar o jogo da jornada, Quinta dos Lombos 2, Sporting 2, Rui. Sim, e portanto aqui alguma surpresa no empate do Sporting na deslocação à Quinta do Benfica, tudo na mesma, entrou a vencer, continua a vencer. Exatamente. E a Zona Norte, o Nova Semente, também com uma vitória com pouca expressão, 2-1, poucos golos. Certamente terá sido um jogo muito competitivo e muito bem disputado, e até, se calhar, parte a parte, e, portanto, para a segunda jornada, e também com a particularidade de que temos a Sub-19 a disputar, como tu e bem anteriormente já disseste, nos Jogos Olímpicos de Juventude. Exatamente. Falamos então da segunda jornada, na Zona Norte, o Chaves a receber em casa no Nálvares, Águias Santa Marta a receber o Nova Semente, Vermoim Santa Luísa, Orientã Penaguião. Depois, para finalizar, Sporting Venda da Luísa, Povoense Quinta dos Lombos, Benfica Gulpilheira e Belenenses Valverde. Atenção a este Benfica, que vai ter transmissão na BTV às 8 horas de sábado. Fica essa nota, Rui. Ok, sim senhor. Muitos jogos na televisão, o que é ótimo para a modalidade e para cada vez mais se poder expandir e ter mais sucesso e mais pessoas e mais gente a praticar esta modalidade. Sem dúvida, Rui. Portanto, vamos passar agora a uma mensagem de Fininho. O nome Fininho, exatamente, do jogador. E se calhar tu consegues explicar melhor que eu. Sim, é um jogador brasileiro, internacional, de muitas conquistas. Um jogador com tremenda qualidade, que inclusive agora tem o filho também já a jogar ao mais alto nível. Ele enverdou por a carreira de treinador, mas lembro-me quando eu era muito jovem e comecei a acompanhar os primeiros jogos aí da Liga Brasil. Fininho era daqueles jogadores que se destacava, um pé esquerdo fantástico, fabuloso, um pé canhão, mas depois com uma qualidade, uma técnica impressionante. Portanto, a imagem de Manuel Tobias era um jogador que não lhe ficava nada atrás, e portanto um dos grandes jogadores mundiais da nossa modalidade. Mas então a ouvir a mensagem que ele tem para ti, Rui. Olá, sou o Fininho, tricampeão mundial de futsal, agora treinador. Estou passando aqui para mandar um grande abraço aí aos seguidores e fãs do programa Quadra Mágica, e também em especial ao meu amigo Rui da Cruz, direto daqui do Brasil. Valeu, querido, sucesso para você, tamo junto, grande abraço. E Rui, passamos agora até à segunda divisão nacional, não é assim? Vamos tendo aqui alguns destaques, aqueles que podemos.
das informações que recolhemos, e que também já começa a ser muita, o que é ótimo, o que é positivo. E se na semana passada falámos de um jogador que vai estar na competitiva segunda Divisão Nacional, neste programa pegamos na Série A e podemos falar aqui de algumas particularidades que vão acontecer. Todos os anos há mudanças, todos os anos acontecem mudanças por variedíssimas razões e motivos, no que toca às equipas mais credenciadas, para lutar pelos lugares cimeiros, e eu continuo a dizer que é muito competitiva esta segunda divisão. 60 e tal equipas, 60 no continente, 8 na Série Açores, para subir 2. Portanto, imagine-se o esforço e os jogos e as vitórias que cada equipa que vai subir tem que conseguir e obter. Portanto, tem que ser muito regular desde o início, que começa até ao fim. E, portanto, pegamos aqui na Série A, como eu estava a falar, e há muitos credenciados para lutar por esses primeiros lugares na tabela. O Candoso, o Valpassos, que devem continuar nessa senda, com reforços de montra mesmo. O mesmo não se pode esperar de equipas que sofreram remodelações profundas, como são os casos de Nogueiró, Tenões, o Altar. Ainda nos candidatos convém acompanhar a campanha do promovido Nuno Álvares, uma equipa que parece que vem com um ar fresco e que quer entrar e atacar esta divisão, e nesta série concretamente, ao que pensa ser entrada em força, como se costuma dizer. Portanto, vamos ver o que é que nos traz este Nuno Álvares, se as expectativas correspondem. A maioria das surpresas desta série podem ser muito bem ser o promovido, como eu estava a dizer, Nuno Álvares, mas há equipas que poderão surpreender também, e quando eu digo surpreender tem que ser pela positiva. Casos do FAF, Carrazedo de Montenegro, ou o promovido Macedense, que prometem criar dificuldades a todas as outras equipas que já estão mais enraizadas e que já são umas habituês desta segunda divisão. Portanto, promete ser muito, muito, muito competitiva. Com os principais candidatos à subida, o Candoso, como eu já referi, que tem 2 jogadores de destaque, o Balão, que todos conhecem, do Rio Ave, e Pirica, são indiscutivelmente 2 das referências, mas não podemos fugir a nomes com expressão na modalidade e com experiência até de primeira divisão ou de Liga Sport Zone, como o Branco, o Antucho, o Espinosa, o Ruizinho ou o Rafael Lopes, que são bem exemplo disso. E, portanto, nesta série em questão, que estamos a falar neste programa da Série A, da segunda divisão, que está recheada de qualidades em termos de experiência. Não nos podemos esquecer também dos jovens, da formação, que podem e devem desapontar e que devem ser apostas, certezas até, ao longo da temporada, e vou aqui falar de alguns, posso ser injusto, mas 2 estão no Candoso, o Rui Mendes e o Mi, o José João do Macedense, o Diogo Dias do Nogueiró Tenões e João Rodrigues do FAF. Portanto, penso que abordámos aqui de uma forma mais sucinta e rápida também, mas penso que é um prémio também para a segunda divisão, podemos abordar e falarmos aqui, e todas as semanas vamos tendo sempre aqui alguma novidade da segunda divisão. Na frente, nesta série, segue já o Candoso, o Faf e o Nogueiró Tenões e o Âncora da Praia com 6 pontos, portanto totalistas nas vitórias. Uma jornada a próxima que será a terceira, já foram disputadas 2, o Candoso com o Arcos São Pai, o Âncora com o Carrazedo de Montenegro, o Nogueiró e Tenões com o Nuno Álvares, o Faf com o Valpassos e se calhar o Macedense com o Altar, eu diria que era o jogo de destaque para esta jornada. Fica então essa a tua nota, Rui. Passamos então à Liga Italiana, não é assim? Passamos para lá para fora, de novo lá para fora, Liga Italiana, que o Café Napoli está na frente, aliás só houve uma jornada, venceu. Os destaques para mim, os jogos, foi o Real Reti que venceu a Lazio 4-2, num clássico entre o Aqua, que é o atual campeão, e o Civitella, venceu por 4-1 o Aqua. O Napoli foi ganhar ao Arzignano 1-5, portanto venceu o Napoli por expressivo 5-1, fora de portas, e apenas se registrou um empate entre o Meta Catania e o Dawson 2-2, portanto também é uma particularidade, e se quisermos temos os outros resultados. O Eboli perdeu com o Marítimo Augusto, uma equipa que se reforçou bastante. O Pesaro ganhou ao Latina 4-1, e o Real Reti, como já tinha dito, 4-2 a Lazio. O Arghizano perdeu com o Café Napoli 1-5. Portanto, são os destaques da Liga Italiana. Vamos tentando sempre aqui também ser assertivos com o que se passa lá fora e com os jogadores portugueses que estão lá por fora também. Exatamente, Rui. Bem observado. Essa é a nossa missão. Passamos agora aqui a um destaque. Itália, desculpa, deixa-me interromper. Itália, que está recheada de muitos jogadores da formação
portuguesa, que são formados em Portugal e que são portugueses, mas que estão nas divisões secundárias. É um facto não termos habitualmente jogadores na principal liga italiana, mas há muitos espalhados pelas divisões secundárias. Fica-te essa nota, Rui. Passamos agora ao jogo que pôs frente a frente esta semana a formação do Brasil com a Argentina. Defrontaram-se em San Juan, aquele que encerrava uma série de 4 encontros. O clássico sul-americano mostrou-se uma vez mais equilibrado e terminou empatado a 3 golos. O Brasil até entrou melhor no encontro ao fazer os dois primeiros golos apontados por Bruninho e Douglas. Os argentinos sentiram o apoio da torcida à procura de uma reação e depois Pablo Vidal e André Santos empataram para a formação albiceleste. A remontada surgiu com o autogol de Rodrigo. Depois o 3-3 final viria a surgir com o Rodrigo a redimir-se do erro e a fazer a assistência para Bruno fechar o resultado final e forçar a cobrança nos 6 metros, onde o Brasil foi mais feliz e conquistou o Desafio das Américas, no resultado que terminou com um 6-4. Aliás, com um 4-3, aliás. Exatamente. Ou seja, fizeram 4 jogos, portanto, grande promoção da modalidade, tanto na Argentina como no Brasil, com os 2 mais recentes campeões mundiais, não nos podemos esquecer, portanto, particularidade aqui para estes grandes choques, 4 jogos, levou a melhor o Brasil, é um facto, apesar dos jogos serem bastante equilibrados. E por falar em Brasil, temos a Liga Nacional de Futsal, que entra aqui está a chegar a hora das decisões, com muitos e bons jogos. Terminou a primeira fase da Liga Nacional de Futsal do Brasil. Das 19 equipas participantes, 16, como os brasileiros dizem, seguem vivas na competição, portanto há aqui uma particularidade, ficam 16 para quê? Para fazer os oitavos de final, portanto vão haver 8 jogos com a 2 mãos, ou seja, em casa e fora, portanto com essa particularidade, e será o mata-mata, jogos a eliminar, já neste mês de outubro, dias 12 e 13 começam, e portanto tudo pode acontecer. Vou falar aqui de alguns jogos que vão acontecer, dando aqui algumas situações e também daquilo que eu conheço do futsal brasileiro, por exemplo a equipa do Magnus Futsal, que se classificou na 9ª posição e que acabou por ser campeã do mundo numa competição que não é oficial, atenção, na Tailândia, nitidamente jogou a primeira fase da competição para ficar entre os 16, portanto há uma boa gestão. Porquê? Porque estás repleto de jogadores experientes que sabem muito bem conviver com estas situações e portanto agora nos jogos a decidir, com certeza irão estar bem mais preparados e vão fazer valer a qualidade e a competência que têm. Portanto, a equipa de Falcão, como todos sabem, e vai enfrentar o Joçaba. Vale lembrar que na fase classificatória a equipa do Joçaba chegou a vencer este Magnus por 2-0. Portanto, outro destaque dessa primeira eliminatória é o famoso clássico, o Pato Futsal e o Marreco Futsal, 2 equipas do Paraná, enquanto que o Pato é considerado a equipa em ascensão no Brasil. O Marreco tem enfrentado dificuldades durante a fase de classificação, na fase regular, como é chamada, e perdeu mesmo o craque Bateria para o futsal espanhol. Portanto, o Bateria estava no Marreco e já não está, porque já está no Cartagena de Espanha. Já o atual vice-campeão da Liga Nacional de Futsal, o Aciova, que se classificou em 14ª posição, portanto, muito recentemente, no ano passado, foi o vice-campeão na fase regular, em 14º, encara o rival Atlântico, que ficou em 3º na primeira fase. Promessa de um bom jogo, é verdade, mas aqui um equilíbrio, não consigo atribuir favoritismo nenhuma nem outra equipa. O Copragil enfrenta o Blumenau, que perdeu apenas uma partida em casa na fase classificatória, portanto, aqui também muito equilíbrio, e portanto, veremos o que é que irá acontecer, mas para já estão lançadas o mata-mata dos oitavos, e portanto das 16 vão ficar 8, depois será quartos, meios finais e final. Vamos estando atentos e acompanhar a Liga Brasil. Exatamente, Rui. Dar aqui uma nota, está a decorrer neste momento a UEFA Futsal Champions League, a Minor Round. Nós já vamos falar da UEFA neste programa específico, porque segunda-feira, às 9 horas, nesta página de Facebook da Zona Técnica, vamos fazer uma emissão especial dedicada única e exclusivamente a esta Minor Round, esta fase principal da UEFA Futsal Champions League, agora que mudou o nome. Onde vamos trazer todas as incidências, as análises, portanto, a atualidade do que se passou no UEFA Futsal Cup Champions League, com incidências, obviamente, do Grupo 1 e Grupo 4, que será do Benfica e do Sporting, e deixa-me dizer que os jogos do Benfica são televisionados na televisão do clube, ou seja, na Benfica TV, e, portanto, não é um canal livre, ou seja, de acesso livre,
mas é de assinatura, portanto, mas fica essa nota para quem quiser e puder acompanhar. Com certeza, três excelentes Claro, jogos. sem dúvida, Rui. Fica esta nota. Vamos abordar as duas equipas portuguesas, mas atenção, há uma terceira e eu vou deixar esta nota, vou deixar este suspense no ar, porque no próximo programa vamos explicar o porquê. Está tudo dito da minha parte, Rui. Eu faço já as minhas despedidas. Um grande abraço para todos. Sim, mas ainda falta aqui, e uma infelicidade para um jogador do Benfica, o Miguel Ângelo, que acabámos de saber que o atleta sofreu lesão meniscal no joelho direito no decorrer do jogo do passado domingo, em frente ao Atlético, e esta lesão faz com que o jogador, portanto, não viajasse com o Benfica, portanto, não é opção para os encontros, nem futuramente para a Liga Sport Zone. Miguel Ângelo, que vai ser operado, segundo sabemos, e vai estar assim a apoiar a equipa fora das 4 linhas, com certeza. Ainda não é conhecido o tempo de paragem, e desde aqui, tanto eu como tu, de certeza que lhe mandamos as melhoras e que recupere rapidamente. E, portanto, os encarnados iniciaram ontem, hoje tem o segundo jogo, a sua participação na fase de grupos, portanto, com uma baixa importante. Exatamente, evidentemente que fica o nosso abraço de melhoras para Miguel Ângelo. Está tudo dito então neste programa. Da minha parte, um forte abraço. Nós voltamos a ver segunda-feira para uma emissão especial da UEFA Futsal Champions League. Da minha parte está tudo. Saudações da Quadra Mágica. Eu, Rui Cruz e Gonçalo Runa. Sempre ao vosso dispor. Participem, colaborem, enviem-nos as vossas novidades, golos, o que quer que seja, contribuam. Exatamente. Um grande abraço. Sim, mas ainda falta aqui, e uma infelicidade para um jogador do Benfica, o Miguel Ângelo, que acabámos de saber que o atleta sofreu lesão meniscal no joelho direito no decorrer do jogo do passado domingo, em frente ao Atlético, e esta lesão faz com que o jogador, portanto, não viajasse com o Benfica, portanto, não é opção para os encontros, nem futuramente para a Liga Sport Zone. Miguel Ângelo, que vai ser operado, segundo sabemos, e vai estar assim a apoiar a equipa fora das 4 linhas, com certeza. Ainda não é conhecido o tempo de paragem, e desde aqui, tanto eu como tu, de certeza que lhe mandamos as melhoras e que recupere rapidamente. E, portanto, os encarnados iniciaram ontem, hoje tem o segundo jogo, a sua participação na fase de grupos, portanto, com uma baixa importante. Exatamente, evidentemente que fica o nosso abraço de melhoras para Miguel Ângelo. Está tudo dito então neste programa. Da minha parte, um forte abraço. Nós voltamos a ver segunda-feira para uma emissão especial da UEFA Futsal Champions League. Da minha parte está tudo. Saudações da Quadra Mágica. Eu, Rui Cruz e Gonçalo Runa. Sempre ao vosso dispor. Participem, colaborem, enviem-nos as vossas novidades, golos, o que quer que seja, contribuam. Exatamente. Um grande abraço.